sufocando essa ira que me invade, tirando a minha paz. Coração quebrado e mundo cheio de ódio, vozes gritando na minha mente, falando que não dá mais. Vivo inseguro em busca de uma saída, o de baixo me fez cego, falar que eu não sou capaz. Preso em correntes em busca de uma fuga, essa é a consequência dos pecados capitais. Indo atrás de Cristo, procurando saída, e o que eu te peço, me traga de volta à vida. Me perdi. Fala, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que vocês estarão assistindo aí mais um ConnectCast. Estamos aí no 4º ConnectCast, na direção de Deus. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito, pelos convidados que aqui já passaram, né? Hoje nós estamos aí com um convidado especial também, que eu tenho toda a certeza que trará, né, uma bagagem, uma experiência aí aos nossos corações, e sairemos aí de mais um ConnectCast abençoado, né? Quero aqui, antes de começar, mandar os abraços, né, para os irmãos que estão deixando os comentários. Você que vai deixar seus comentários nesse vídeo, tá? No próximo vídeo, no próximo podcast, eu vou vir aqui trazer aqui um abraço para vocês. Quero mandar um abraço lá para Kátia Regina, Kleber Santos, lá de Luiz Antônio, Bruno Moraes, Atílio Santos, Du Rodrigues. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão participando, deixando os comentários. Você que tem alguma ideia, como melhorar, né, o que vocês estão achando aí desse podcast, deixa nos comentários, tá? A gente vai pegar os comentários de vocês e vai agregar aí a esse trabalho. Quero aqui também deixar registrado, vocês que queiram apoiar esse trabalho, apoiar aí esse modo de levar o Evangelho de Cristo, levar a palavra de Deus, entre em contato conosco, tá bom? O meu número, o meu telefone, meu WhatsApp vai estar aí na descrição desse vídeo. Você comerciante que quer divulgar a sua loja, que quer divulgar aí os seus trabalhos, entre em contato com a gente, que a gente vai abraçar essa ideia também e ajudar vocês, tá? Quero aqui também dizer que quando nós alcançarmos, ultrapassarmos aí os 300 inscritos, tá bom? A gente vai vir aqui e vai sortear a caneca oficial do nosso ConnectCast, ó. Já estamos com a caneca aqui maravilhosa, o logo ficou muito bonito. A hora que nós ultrapassarmos aí os 300 inscritos, nós vamos aí fazer um sorteio aí de 2, 3 canecas para vocês que são inscritos, que estão deixando os comentários, tá bom? E deixa aí o seu abraço, da onde você está assistindo, até onde esse vídeo tem alcançado. Quero aqui já apresentar o nosso convidado, esse irmão abençoado que entrou na minha vida aí, trouxe aí momentos de edificação, nos ajudou a nos reerguer em momentos difíceis, né? Nosso irmão Alexandre, pode se apresentar, irmão Alexandre? Olá, queridos, a paz do Senhor, uma boa noite ou um bom dia, uma boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com o Tiago, esse jovem abençoado que Deus tem levantado para este ministério. Graças a Deus, eu quero me apresentar aqui em rápidas palavras. Meu nome é Alexandre Alves da Silva, congregamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ribeirão Preto, antes aqui do Pontilhão, em São Simão. Graças a Deus, Deus tem nos dado graça, força, e estamos aí nesta labuta, fazendo aquilo que Jesus nos deixou a fazer, que é pregar o seu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Amém, queridos? Deus te abençoe, que tenha um bom aproveito este ConnectCast nesta noite. Estamos aqui para contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, amém. Diretamente aqui dos Estúdios Varanda, já dei até um nome aqui para o nosso setup, né? Nosso local de gravação aqui.
Estúdios Varanda. Ô, glória. Irmãos, além de conhecermos um pouco mais aí da história do nosso irmão Alexandre, de tudo aí que ele já viveu com Cristo, as experiências, né? Um testemunho muito lindo. A gente também vai falar em cima de um tema, né? Um tema muito bacana. Quando conversei com a minha esposa, eu falei assim, que tema que a gente poderia decorrer aí, discutir aí nesse podcast. Aí junto com ela a gente trouxe um tema aqui que tenho certeza que é um tema aí que Deus colocou nos nossos corações, que é como manter a fé diante das lutas e do não de Deus. Tema forte, né, irmão Alexandre? Muito forte, muito forte e propício. É isso. Como manter a fé diante das lutas e do não de Deus. E como todo podcast, todo ConnectCast, além do tema, eu também trago uma passagem bíblica. Eu não sei qual foi que Deus colocou no coração do nosso irmão Alexandre, porque eu passei para ele esse tema, né? Mas eu trouxe aqui uma palavra. Quando Deus ele me deu esse tema, Deus já me jogou no coração uma palavra de ter recebido, além de ter recebido um não de Deus num dos momentos mais marcantes de sua vida, ele também teve que manter a sua fé diante de um momento muito difícil, né? Que está lá em Gênesis, capítulo de número 22. Eu queria ler apenas o versículo 1 e 2, para não ficar muito extenso. Você aí na sua casa medite nesse capítulo, nesses versículos, que eu tenho certeza que Deus vai aprofundar aí esse estudo aí no seu coração, que se encontra em Gênesis capítulo de número 22, que diz: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluias. Irmãos, o sonho de Abraão era ser pai. Abraão, né, mais conhecido como o pai da fé. E no momento que ele estava vivendo, contemplando ali o teu sonho, Deus ele vira e fala não para Abraão, não para a continuação do seu sonho. Mas a gente sabe, a gente conhece a palavra de Deus, que era um teste, né? Era Deus ali tentando provar a fé de Abraão. Como que Abraão iria se manter fiel diante de um chamado, diante de um pedido tão, como que eu posso dizer, que tão doloroso ao coração de Abraão, ter que levar o seu filho e sacrificá-lo a Deus. E diante desse tema aqui que a gente vai falar essa noite, né, complementando também com a palavra que o nosso irmão Alexandre vai trazer, e durante aí esse vídeo, Deus ele vai tomando a direção, o Espírito Santo vai falando aos nossos corações. Mas antes eu queria conhecer um pouco mais do nosso irmão Alexandre, né? Já conheço, mas tem muita gente que acho que está curioso para conhecer um pouco mais. Eu queria te perguntar, irmão Alexandre, você já nasceu em berço evangélico ou teve um período aí na sua vida que você se converteu e como que foi? Vamos lá, queridos. Vamos do início, no início de tudo. Quando tudo começou, minha mãe ela não era evangélica e ela, antes de conhecer a Jesus, ela era ubandista. E aí, depois de muitos anos, ela teve um encontro com Deus e aí começou a entrar a salvação de Jesus Cristo na minha casa. E aí depois veio o meu pai, primeiro a minha mãe, depois através do testemunho da minha mãe, veio o meu pai e teve um encontro com Cristo. E seu aí, pai também era ubandista? Meu pai também. Meu pai também fazia parte. Mas minha mãe era mais aprofundada mesmo mais ativo. Mais ativo. E aí depois disso começaram a vir os filhos. Nós somos em 4. Tenho a minha irmã que é a mais velha, depois veio meu irmão, eu,
terceiro e tenho uma irmã mais nova. Somos em 4. E aí nós crescemos no berço evangélico. Crescemos e nós lá em casa, nós 4, nós sempre gostamos até hoje, né? De adorar a Deus, de cantar, né? E eu principalmente desde os 8 anos de idade, cantava na igreja, adorava a Deus. E aí a gente cresce, o tempo passa, e aí na adolescência eu saí daí um período da igreja, fiquei afastado por 4 anos fora da igreja, tive algumas experiências inesperadas no mundo, alguns envolvimentos também que eu nunca imaginei me envolver, mas aí quando você tá lá, a Bíblia fala que um abismo vai puxando outro abismo, né? E aí a gente se aprofundou muito, foi por lugares que eu nunca imaginei que estaria, mas estava, fazendo a vontade de Satanás, do mundo, e também o desejo da carne. Isso foi por um período de 4 anos, que passamos fora da presença do Senhor, e passamos momentos difíceis. Tivemos que até uma oportunidade de mudar de endereço, por conta das situações que estavam se agravando muito com relação ao que nós estávamos fazendo no mundo. Mas minha mãe nunca deixou de acreditar, nunca deixou de orar que Deus nos daria uma outra oportunidade, uma outra chance. Só que eu sempre digo, esta chance também tem que ter uma partida nossa, né? Tem. Porque Deus, ele sempre quer o nosso melhor, né, Tiago? Com certeza. Ele sempre quer o nosso melhor. Ele nos criou pra gente ter paz, viver em paz, ter uma vida de caráter, né? Foi pra isso que Deus nos criou. Mas aí muitas das vezes a gente cresce com a nossa ignorância, a gente acha que a gente já é dono do nosso próprio nariz, né? Aí vem as pancadas da vida, por escolhas. Não porque Deus escolheu aquilo pra nós, mas é a escolha nossa que a gente faz, que acha que vai ser bom. E o tempo passa, e depois vem as consequências de tudo isso também. E aí, graças a Deus, teve um dia que nós estávamos morando no bairro ali em São Paulo. E aí eu tinha passado a noite fora. E aí eu cheguei em casa muito triste, muito decepcionado. E aí eu me olhei no espelho e eu falei, meu Senhor, será que não é essa vida que o Senhor quer pra mim? Eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. E aí eu falei assim, se o Senhor me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, eu quero voltar para a igreja. E aí eu fui no culto, depois de muito tempo que eu não ia na igreja, fui no culto. E sabe aquele culto, Tiago, que aquele culto foi todo para você. Sei. Sabe? E aí Deus falou do início dos hinos da harpa até a pregação. E no final eu tava na galeria, eu lembro como se fosse hoje, a igreja lá em São Paulo, ela tinha uma galeria. E aí eu tava lá escondidinho, né? Porque a gente se esconde, né? Com vergonha, né? E aí Deus falando, Deus bradando. Quando foi o apelo, Tiago, eu falei assim, não, eu não vou. Eu não tenho condições, Quando eu caí em si, Tiago, eu já tava lá na frente, em prantos, chorando. E aí, graças a Deus, Tiago, Deus me deu uma nova chance. E aí eu me levantei, foi muito difícil, não foi fácil, né? Eu tava até conversando com o Tiago, a gente hoje a gente entende os jovens. A gente compreende a situação, porque não é fácil ser jovem hoje ainda, Tiago, no mundo que nós estamos vivendo. Mas, queridos, Deus é bom, Deus é tremendo, Ele sempre tá querendo dar chance pro ser humano. E aí, Tiago, para concluir essa parte, Deus nos levantou e em seguida a gente se firmou na igreja. E aí logo, porque o crente ele namora pra casar, né? Sim. Namoro do crente é caminhando pro casamento. Caminhando pro casamento. Aí em seguida eu comecei a namorar com a Tatiana, que é hoje a minha esposa. E em pouco tempo, foi muito pouco tempo, a gente namorou, noivamos e casamos.
E nessa época eu já estava com 19 anos, para 20 anos, com 20 anos a gente se casou. Graças a Deus, hoje nós temos vamos fazer este ano 25 anos de casamento, temos uma família abençoada, um filho abençoado, uma filha abençoada. E graças a Deus hoje eu posso dizer que valeu a pena ter se levantado naquele dia, Tiago, ter ido à igreja, ao culto, ter ouvido a palavra e ter aceitado Jesus Cristo novamente. E Ele me aceitou e me deu uma nova chance, e nós estamos aqui caminhando para a glória de Jesus. Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Eu costumo dizer, né, isso é eu que falo, que pra gente desviar dos caminhos do Senhor, pra gente sair da presença de Deus, é um degrauzinho, né? Aí pra voltar parece que é uma muralha enorme, porque junta a vergonha, junta a culpa, né? O inimigo nos acusando, nos apontando que a gente não é digno, que a gente é perca de tempo tentar voltar para Cristo, porque Jesus não vai nos perdoar. Mas quando aquela dificuldade de você chegar num culto, de você entrar numa igreja, né? Eu lembro que quando eu me desviei, também uma época, eu lembro que quando eu tomei a decisão de voltar para Cristo, a hora que eu tomei a decisão de voltar para Cristo, eu tinha uma Phaser na época, eu peguei aquela moto, parti rumo à igreja, passei em frente ao Pica-Pau ali, tinha umas pessoas ali que eu tinha me envolvido numa briga no final de semana. Eles foram até a porta da igreja onde eu congregava na época, falar: agora você vai se esconder atrás da Bíblia. Olha pra você ver. Eu estava do outro lado da igreja, da rua da igreja. Eu falei: não, eu vou pra Cristo. Eu entrei e foi como esse culto que você falou aí. Parece que Deus ele começa a falar do primeiro louvor até a última palavra do culto. Verdade. Tem um apelo e você vai lá em prantos e recebe aquele renovo, recebe o perdão de Cristo, se reconcilia com Cristo. É muito bom, é muito bom. A gente não pode perder o foco. Não pode. Porque para voltar depois é difícil. É por isso que hoje está muito difícil dos jovens, né? Porque envolve muita vergonha, às vezes as pessoas se decepcionam com algumas outras coisas também. Isso é impedimento. Mas tem que se levantar, tem que prosseguir, olhar para Jesus, e o nosso alvo é Ele, né? E aí, Tiago, para concluir esse testemunho de vida, e aí Deus começou as promessas dele na minha vida. E eu nunca imaginava ministério, essas coisas. Eu sempre gostei de cantar na igreja. E para mim era o suficiente. Tá ali na igreja, adorando a Deus, cantando, fazendo a vontade de Deus. E aí, quando tava para completar em 2017, aí Deus começou a falar de um ministério diferente na minha vida. E para ele fazer, para concretizar as promessas dele na minha vida, precisaria mudar muita coisa, começar pelo meu ministério. E aí eu ficava sem entender, eu falei: mas que tipo de ministério, né? Qual que é esse ministério? Eu já exerço um ministério na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de adorar a Deus. Para mim já é um ministério suficiente. Para mim, na minha cabeça, não precisaria de mais nada. Tava bom. Só que, às vezes, para Deus concretizar o que Ele tem na sua vida, é necessário algumas mudanças. Sim. Né? Na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, precisa ter algumas mudanças. Porque a gente só enxerga aqui, né? Esse nosso mundinho. Deus, ele vê muito mais além. E é assim que ele começou a trabalhar. Aí, só pra você ter ideia, Tiago, quando o pastor falou assim: Alexandre, eu vou te levar pro diaconato. Eu falei: mas como assim, pastor? Não tem necessidade. Eu já sou um diácono, né, na minha cabeça, né? E aí eu fui pro diaconato em 2017, aí começaram as promessas. Aí eu falei: tá bom, né, diácono tá bom. Comecei a ajudar ali na igreja, fazendo trabalho de diácono, de cooperador. E aí depois veio o ministério do presbitério. Eu falei: Jesus amado, tanta responsabilidade. Uma responsabilidade puxando a outra, né? E graças a Deus, Tiago, e as coisas foram acontecendo, as promessas de Deus foram sendo realizadas e cumpridas, né? Porque
nunca é no nosso tempo, não é verdade, Thiago? A gente acha que as coisas têm que ser no nosso tempo. A gente às vezes quer que as coisas aconteçam no nosso tempo ainda, né? mas E bate não- o pé com Cristo. Só que não é, se fosse assim, seria acho que até bom, né? Na nossa visão. Pra nossa visão. Pra nossa visão, mas Deus não, Deus vê além. Ver além. Vê além. E aí aconteceu ver o presbitério na minha vida, foi uma bênção. Eu sou grato a Deus, é um ministério maravilhoso, é honroso, sabe, Thiago? E até que Deus tem nos abençoado aí. Eu nunca imaginava vir para um interior, porque nós somos nascidos e crescidos na cidade de São Paulo, capital. Vocês moravam na capital mesmo. Na capital mesmo, toda a vida. Desde nascido. Eu falo, eu Tanto sempre... eu como a Tatiana. Eu sempre falo pra Lenira, eu falo assim, nossa, eu não me vejo morando em uma cidade grande assim, que é metrô, ônibus, aquela correria. Pra quem mora lá, tudo bem, já cresceu ali. Mas pra quem é do interior e vai pra uma cidade grande, é uma loucura. É uma loucura. Eu E tiro lá- o chapéu pra quem mora lá. E lá se você não entrar no ritmo, você fica pra Fica trás. pra trás. É muito complexo, mas Deus nos deu vitória naquele lugar, graças a Deus. E aí, em 2018, nós recebemos uma oportunidade de vir trabalhar aqui na empresa aqui em São Simão. E aí viemos em 2018 e estamos aqui, já fez 4 anos 4 anos. que nós estamos aqui e nós temos cumprido o ID de Jesus Cristo, Thiago, Aham. que é falar de Jesus, Falar de Jesus. que ele dá oportunidade ao ser humano, porque às vezes a gente acha que a gente não tem mais jeito para o nosso problema, para as dificuldades, né? A gente coloca um monte de obstáculos na nossa vida, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer mudar, Ele muda, Ele transforma. Ele muda até a pessoa de endereço, Thiago. Até de endereço Ele muda. E já com um propósito lá na frente. Você lembra que Ele fez com Abraão? Ele falou, Abraão, você vai ter que sair da tua parentela, porque o que eu tenho pra você não dá pra fazer aqui. Você vai ter que deixar aqui, ó. Vai ter que cortar o umbilical, né? O umbilical. E você vai ter que sumir daqui, ó. Porque a promessa é do outro lado. E Abraão ouviu a voz e obedeceu. E Deus fez grandes coisas na vida dele. E hoje, queria até te fazer uma pergunta. Hoje você saiu de uma cidade grande e veio uma cidade pequena. São Simão, 14 mil habitantes, pequeno. Pra você andar de carro aqui é uma beleza, né? É uma maravilha. Já vai pra Ribeirão, já começa a se estressar no trânsito. Hoje, tirando assim a visão de Deus, o propósito de Deus, por você voltaria morar pra São Paulo? Thiago, sinceramente, eu não voltaria. Não voltaria. Eu não tenho... Ó, só pra você ter ideia. Não tem um pique de... Não. Hoje, quando tem uma oportunidade da gente ir a São Paulo, eu chego lá, eu já fico desesperado. Eu quero vir embora assim, ó. Não, eu preciso voltar pra minha cidade. Eu quero ir pra São Simão, porque é uma coisa assim do outro mundo. E uma das perguntas também que eu quero deixar registrada aqui nas entrevistas é: qual foi a sua maior experiência com Deus? O maior momento que você viveu ali com Deus? Se foi uma cura ou se foi algo assim, a maior experiência que você teve com Deus durante a sua caminhada com Cristo, durante o período que você se reconciliou, o seu casamento, a sua família. Qual foi assim que mais marcou a sua vida? Thiago, teve uma vez que eu tava passando por um processo, uma dificuldade muito grande. E a gente estava em São Paulo e eu estava num momento muito difícil da minha vida. E aí eu estava ouvindo aquele louvor, Canção e Louvor, que tem o refrão dele: eu cuido de ti, eu cuido de ti. E aí, nessa dimensão que eu tava, nesse momento que eu tava passando, Thiago, eu falei assim: se o Senhor realmente é comigo, se o Senhor está comigo, se o Senhor estiver me ouvindo, eu preciso de uma resposta.
E assim, da situação que eu estava passando, só minha esposa sabia. Só ela. E aí, isso foi numa quarta-feira à tarde. Quando foi na quinta-feira, a resposta daquele momento de quarta que eu estava passando, a resposta veio na quinta. Aquela experiência que eu tive com Deus, eu falei, meu Jesus amado, como que o Senhor é bom. Foi uma experiência muito grande, foi uma resposta assim, no estralar do dedo de um acontecimento. E aí, foi o que marcou na minha vida, uma experiência com Deus. E assim, o que eu sempre falo, a gente precisa ter as nossas experiências. Não viver só de experiências dos outros. Nós precisamos ter experiências. E hoje eu posso dizer, eu tenho várias experiências com Deus. Mas a que me marcou foi nesse dia. Eu estava na cozinha do nosso apartamento. Tatiana não estava em casa. Eu cantando este hino, adorando a Deus com este louvor. Pedindo para Deus entrar com providência numa causa. Na quarta-feira, na quinta-feira ele me deu a resposta. Com providência. Foi uma experiência espetacular. E assim, é tão interessante porque você estava vivendo um processo. Se a gente não viver o processo com Cristo, não tem como a gente viver as experiências com Deus. Não tem como a gente viver os milagres com Cristo, porque a gente tem que aceitar o processo com Cristo. A gente tem que aceitar as lutas, as dificuldades. O tema assim, como manter a fé diante das lutas. A primeira parte do tema é continuar. É na hora difícil, né? Na hora que a gente precisa de uma resposta, ir lá e louvar o Senhor, né? Paulo e Silas, se Paulo e Silas não estivessem passando por aquele processo, presos em uma cela, separado ali, né? O que eles falaram? Vamos adorar, vamos orar aqui. Se eles não estivessem passando por aquele processo, eles não iriam ver o sobrenatural de Cristo. Às vezes você está passando por um processo tão doloroso na sua vida, né? Às vezes no seu casamento ou dentro do serviço, e você não está entendendo. Às vezes Deus ainda não trouxe a resposta para você neste momento, mas apenas permaneça firme com a sua fé, forte no seu coração, porque é durante esse processo que você vai ver o sobrenatural de Deus. É durante esse processo que você vai ver o milagre de Cristo. É assim, as experiências, né, irmão Alexandre? Tiago, Hebreus capítulo 11 fala da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente espera tanta coisa, a gente quer tanta coisa, né? Eu sempre cito um exemplo, né? A fé é prova das coisas que não se vê. E não se vê. Tem uma parede, você não está vendo uma saída. Você está aqui, o que o pai de família mais almeja na sua vida hoje? É um trabalho, né? Um pai de família, ele fica desesperado se ele não tem um trabalho. E olha o que faz a fé. Naquilo que você espera. Eu estou vendo uma parede. Eu não estou vendo uma porta e nenhuma saída naquela parede. Mas a fé me faz enxergar uma porta. E esta fé eu tenho em quem? Em Jesus Cristo. Que isso que nos alimenta. Fé é isso. É você estar esperando uma coisa, mas você não está vendo. Mas você está acreditando que você tem fé. Olha que coisa linda. Então é assim, a fé, ela move dessa forma. Porque seria fácil você esperar e vendo. Olha a diferença. Você está esperando, mas você está vendo que tem uma saída ali. Agora você esperar sem ver, aí é onde a fé entra. É verdade. Você estava falando isso, eu até estava assistindo um podcast esses dias, esqueci o nome do podcast, então eu falava aqui. E também esqueci o nome do pastor que estava falando. Ele estava falando assim, é tão profundo isso, é fácil, é difícil você enxergar Moisés dentro de um cestinho no rio e enxergar um líder em Moisés. É muito difícil você olhar José dentro da cova, dentro daquela cisterna, e enxergar um governador em José. É muito difícil, mas como que a gente consegue enxergar isso? É pela fé, né? Os irmãos de José, acho que foi os midianistas, né? José foi vendido para os midianistas. Eles não enxergavam em José um governador, mas Deus ele já enxergava.
Né? Às vezes eu chego na igreja, assim, você vê os irmãos, assim, você chega nos irmãos e fala, tô passando por isso aqui. Ele fala, não, Deus tem algo grande pra você. É tão bom isso que você vê que os irmãos estão enxergando, né, uma solução pro seu problema. Às vezes, quando você prega também, né, é difícil você enxergar, às vezes é até difícil nós enxergarmos dentro de nós que nós somos capazes de alcançar coisas grandes. Né? Mas Deus, ele enxerga em cada um de nós algo grande. Tiago, a fé é isso. Nós temos uma ferramenta. Cada um de nós temos uma ferramenta. E a gente tem que usar e colocar essa ferramenta em prática. Moisés, você estava falando de Moisés. Moisés, quando ele chegou diante do Mar Vermelho, o que ele tinha na mão? Cajado. Ele tinha um cajado. Olha só, mas ele falou, um cajado, o que vai fazer um cajado? Diante do mar tão grande. Vamos usar a fé, Moisés. Pega esse cajado e toca no mar, usando a fé. Né? Não é verdade? Então, a gente tem uma ferramenta. É muito sério esse negócio, Tiago. A gente sempre tem uma ferramenta. Deus nos deu uma ferramenta. E a gente, às vezes, não quer usar por falta de fé. Mas se você tiver fé, Tiago, meu Deus, a gente vai sofrer menos, Tiago. É verdade. Vamos sofrer menos. Vamos padecer menos. Vamos deixar de crer menos e vamos passar a crer mais, usando a nossa fé. Você entendeu? Então, a gente precisa usar a nossa fé. Esse tema é muito forte. Usar a fé naquilo que a gente não tá vendo. Por isso que tem muitos que desistem diante da caminhada, porque perdem a fé. Então, se você perdeu a fé, você perdeu a sua maior ferramenta espiritual para você lutar contra as adversidades. Então, que possamos permanecer com a nossa fé intacta. Eu sei que é difícil às vezes, né? Você falou de Moisés, tem Josué também, diante das muralhas de Jericó. Nós temos várias era considerada Jericó, as muralhas de Jericó eram consideradas inabaláveis. Exatamente. Né? E foram lá e, através da palavra e da fé, né? O que iria colocar na cabeça daquele povo que, rodeando aquelas muralhas, elas iriam cair por chão? Somente a fé. Somente a fé. Exatamente. Irmão Alexandre, outra pergunta também. Você falou aí de um momento, uma experiência com Deus que você viveu. Eu não sei se essa mesma experiência ela se enquadra nessa pergunta que eu vou fazer. Qual foi o momento mais difícil que você viveu com Deus, que você falou assim, você chegou a falar com Deus, falou, Senhor, pra mim não dá mais, pra mim não dá pra continuar, tá pesado, tá difícil, eu vou desistir. O momento em que você chegou a falar com Cristo, assim, que tá muito difícil, que pra você não ia dar mais. Tiago, eu sofro muito e me frustro muito até hoje, como a gente tá aqui num bate-papo, e nós temos que ser realista naquilo que a gente fala, né? E ter firmeza também naquilo que a gente fala. E nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. A gente sente dor, a gente sente dificuldade, a gente passa por necessidade. Ser humano. Vivemos num mundo de dificuldade. Que o sol, ele é para todos, a chuva é para todos. E o que mais me dói, assim, na minha vida hoje, é o desemprego. Um pai de família. Isso me dói muito. E eu vivi uma experiência agora, recentemente, aqui em São Simão, porque eu vim para São Simão e por conta desse trabalho. Mudei completamente a minha vida por conta desse trabalho. E aí, quando eu recebi a notícia que eu estava sendo dispensado da empresa, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu entrei em desespero. Eu comecei a fazer algumas indagações na minha vida. Eu comecei... A minha fala era essa, mas por quê? Será que o Senhor tá nisso mesmo? Foi para isso que o Senhor nos trouxe para cá mesmo? Comecei as frustrações. E eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, o Senhor não é comigo. O Senhor não é comigo. Não é comigo. Mas aí eu deveria ter ficado quieto, Tiago, calado. Porque às vezes a gente fala demais. E quanto mais a gente fala, mais Deus deixa de fazer.
Então, se a gente fala menos, Deus é que vai falar por nós. Essa é a realidade da nossa vida. Mas aí você fala assim, mas Alexandre, mas nós somos seres humanos. Sim. Nós somos seres humanos. E aí eu comecei a fazer diferente. Aí eu comecei a falar assim, eu preciso deixar Deus fazer na minha vida. Aí as indagações diminuíram. Aí eu comecei a deixar Deus falar por mim. E aí quando eu entendi isso, Deus começou a bradar. E aí Deus deu uma reviravolta muito grande. E hoje, por bondade do Senhor, nós estamos de volta na mesma empresa. Glória Tudo a Deus. isso, Tiago, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. São momentos assim que, para um pai de família, então, nossa, você se depara assim com as portas fechadas, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? As contas batendo na porta. São momentos difíceis mesmo. Mas Deus, Tiago, Ele sempre levanta alguém para estar conosco. E você e a Lenira foram participantes dessa bênção. Foi uma época que a gente tava no mesmo barco ali, né? Um segura o outro diante das ondas difíceis. Eu lembro que estava bem durante a pandemia, né? Foi. Então a gente se desesperava mais, que a gente ligava o jornal, assim, você via empresas fechando, né? As empresas adotando aquelas emergências, aqueles sistemas emergenciais, né? Isso. Deixando o pessoal em casa e as portas fechadas. Foi um momento bem difícil. E foi um momento ali que Deus nos uniu, né? Com uma amizade, com uma irmandade. Não foi momentos assim de amizades na bonança. Não foi foi no não, momento foi no difícil, choro. foi no choro. Ô Tiago, e sabe, eu fico pensando às vezes também, por que a gente usa muito a nossa fé só quando a gente tá nos num momento momentos difícil, ruins, né? A gente espera a gente cair num buraco pra prostrar de joelho e orar muitas vezes, verdade. né? Se a gente fosse constante ali, ó, todo dia, quantos milagres a gente não ia viver, né? Nossa, Quantos milagres a gente não ia viver? exatamente, Tiago. Nossa, mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, né? Outra pergunta também que eu queria fazer pra você, na verdade não é nem uma pergunta, em cima desse tema, né? Como manter a fé diante das lutas e do não de Deus, né? Qual conselho, qual palavra que você deixaria pra gente diante dessa situação? Queridos, o meu conselho é que nós devemos exercer a nossa fé em Deus. Não só exercer, como também praticá-la. Porque Jesus nos disse que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso tudo. E o meu conselho a vocês nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, que você olhe para Ele, olhe para Cristo, olhe para Ele como o restaurador das suas causas, o resolvedor dos teus problemas, o que dará solução para a tua vida. Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz, Ele é o teu Deus, Ele é o teu amigo verdadeiro, amigo de todas as horas. Então o meu conselho, Tiago, é que estas pessoas, todos esses participantes, tenham esta convicção, que nós devemos olhar para Ele. Ele é o nosso espelho. Com Ele a gente não se decepciona. Com Ele a gente espera e alcança. É verdade. Pode demorar o tempo que for. Pode demorar. Porque eu sempre falo que a demora é uma escola. E cada um tem que viver a sua escola. Cada um tem que viver o seu tempo de vento. Cada um tem que viver a sua tempestade. Eu não posso, Tiago, pegar a sua tempestade. Eu não posso pegar o vento que você está passando e querer passar por você. Não.
Nós temos que ter a nossa história com Deus. Então o segredo, queridos, o conselho que eu vos dou nesta noite, irmão Alexandre, nesta tarde, nesta manhã, olhe para Cristo. Aleluia. Olhe para Ele, que Ele é a nossa resposta de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluias. A nossa resposta é Jesus, né? Para todos os momentos difíceis. Irmãos, já estamos aí nos aproximando do final, chegando ao final de mais um podcast, né? Quero perguntar mais uma pergunta para o nosso irmão Alexandre. A gente vai trazer aqui todos os ConnectCast, a gente vai trazer essa base dessas cinco perguntas, né, para os nossos irmãos entrevistados que estarão aqui trazendo um pouco da experiência, né? Eu tenho certeza que ele tem aí no coração um versículo chave de tudo que já viveu, de tudo que já passou, um versículo que sempre te traz aí no coração. Eu queria que você deixasse esse versículo que mexe com você, que sempre está separado aí na sua vida, para nós aí. Qual é um versículo? Um versículo seu aí, que Deus sempre fala com você. Que me marca muito, Tiago, que mexe comigo. Que mexe comigo, isso particularmente comigo, Alexandre. Ele está registrado em Colossenses. Depois, se você está em casa, quiser marcar, se você quiser ler o contexto da história, faça isso, que é maravilhoso. Está em Colossenses capítulo 3 e o versículo 17, Tiago, que diz assim, ó: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Ó, que forte, ó. Tudo que fizerdes, pode ser por palavras, pode ser por obras, mas nunca se esquecer de que tudo não é para a glória do Tiago, não é para a glória do Alexandre, não é para a sua glória, porque o ser humano é assim, né? O ser humano às vezes ele quer esperar, né, ser reconhecido, quer ser evacionado, né? Não, se isenta disso, esquece isso. Tudo é para a glória dele, porque foi ele que nos fez, né? Então, fique registrado, este é o meu versículo chave. Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. Aleluias, glória a Deus. Versículo base da vida do nosso irmão Alexandre, que vai ficar marcado também nos nossos corações, né? Irmãos, amigos, companheiros, esse foi o nosso ConnectCast, tá? Com o tema aí, como manter a fé diante das lutas e do não de Deus. Como manter a fé? Foi dito aqui, foi contado aqui o testemunho do nosso irmão Alexandre, permanecendo aí em Cristo, levantando a cabeça e continuando caminhar aí com Deus, tá? E às vezes o mais difícil, né, é como receber o não de Deus, né? E eu queria finalizar como aceitar o não de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, eu trago isso no meu coração. Eu tinha uma vontade de ser policial militar, cheguei a fazer alguns concursos, cheguei a passar em 2 concursos com uma pontuação que daria para mim entrar, ser chamado. Eu tive amigos que atingiram uma pontuação até menor que a minha e foram chamados, e nos concursos que eu passei eu não fui chamado. Por quê? Não era vontade de Deus, né? Eu não consegui entender na época, mas eu lembro que Deus usou uma irmã e falou assim, ó: Deus, ele não te quer nesse negócio. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai prestar concurso para delegado, que Deus ele vai te abençoar. Falei, faculdade? Eu não tenho condição de pagar faculdade. Isso foi um ano antes. Em 2017, Deus ele abriu uma porta de estudo para mim, uma bolsa de estudo. Finalzinho do ano passado eu concluí uma faculdade cursando Direito, 100% paga, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você exerceu o quê, Tiago? A fé. A fé. E eu, durante esse processo que eu fui entendendo o não de Deus lá atrás, né? E hoje eu aprendo que a gente tem que colocar a nossa fé e a nossa obediência e entender, né, o caminhar de Cristo.
É entender o trabalhar de Deus. O processo está aí para a gente passar, vai ser sofrido, vai ser doído, né? Mas a gente tem que nos manter firme. E hoje eu concluí a faculdade, para a honra e glória do Senhor Jesus, sou formado em Direito, né? E estou na direção de Deus. Amanhã ou depois tiver concurso voltado para essa direção que Deus me deu, eu vou prestar e deixar Deus direcionar a minha vida. Glória a Deus. Irmão Alexandre, eu quero agradecer, tá, de coração, por ter me aceitado. Você você nunca deixou de falar. É em culto, é em lives, agora no ConnectCast, sempre tá aí pregando a palavra de Deus. Disso eu te admiro muito, que você não é só pregador de púlpito, você é pregador onde for. Vai ser lá em casa, eu vou lá pregar. Hoje está aqui no ConnectCast, trazendo aí essa vivência, esse testemunho de vida. Quero agradecer de coração. E quero te deixar aí, se quer fazer mais algumas considerações. Tiago, eu que sou grato a Deus, louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. E eu tenho certeza de que Deus continuará realizando milagres e maravilhas na tua vida, que as promessas ainda não cessou, não parou. Vai acontecer muitas coisas ainda, porque é promessa de Deus. E você que está aí em casa, você que vai assistir, vai estar participando deste momento aqui tão... Gente, é maravilhoso, vocês não têm ideia como é maravilhoso estar aqui. Falar de Jesus é bom demais. Falar de Jesus é muito bom, das experiências que a gente tem tido com Deus. E passando um pouco para você, que o Senhor, através deste momento aqui, fale com você aí, muda a sua vida, a sua história, transforma as promessas na tua vida, porque o prazer de Deus é te ver bem. Que Deus continue te abençoando. Tiago, eu que sou grato a Deus por essa oportunidade. Conte sempre conosco, que estamos aí para sempre estar falando de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele não só quer plateia, não. O Evangelho de Jesus Cristo é onde a gente estiver, a gente tem que falar de Jesus, né? Amém. É no trabalho, na condição, qualquer lugar que você tenha a oportunidade de falar de Jesus, não deixe de falar, fale mesmo. Fale, porque eu sempre digo, Tiago, a única pessoa que não acha ruim que você fale dele é Jesus. É verdade. Se você pegar alguém falando do Tiago, da Lenira, da Tatiana, todo mundo vai ficar bravo, né? Tá falando de mim. Tá falando de mim aí. Mas, irmão, querido, amigo, fale de Jesus. Ele não acha ruim. Fala dele mesmo. Fala com gosto, com graça. Tiago, Deus te abençoe, continue te abençoando. Trabalho abençoado. Olha, gente, olha que chique. Vocês não têm ideia, ó. Chiquérrimo. O Tiago é chique, gente. Vocês não têm ideia. Deus te abençoe, Tiago. Amém. Eu vejo o realizar de Deus assim na sua vida, Tiago. Que vai chegar o tempo que você vai falar assim, meu Deus, como que o Senhor é bom. Como que é bom esperar as tuas promessas. Como é bom exercitar a fé. Porque hoje, Tiago, talvez você não vê, não enxerga no mundo espiritual. Mas Deus, ele tem um realizar muito grande na tua vida. Porque eu vejo isso, Tiago, eu já te falei, isso não é a primeira vez. Amém, eu recebo. Não é a primeira vez. Então, Tiago, eu vejo isso. Porque você se dedica, você é uma pessoa que se dedica. E quando a pessoa se dedica, é onde que Deus... ele fica só anotando, porque às vezes a gente acha que Deus não anota, que Deus esquece da gente, né? Ele não, Tiago, ele não esquece de nada. Ele vai fazer questão de quando chegar o dia, ele falar assim, Tiago, ó, vírgula por vírgula, eu estou realizando. Glória a Deus. Aí você vai dar só glória e vai convidar a gente, viu, velho? Todo Amém. mundo para participar do banquete e do churrasco. Deus te abençoe, Tiago, grande abraço. Você que está aí em casa, que vai assistir, tenha certeza. Eu vou frisar aqui novamente. Olhe para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Ele pagou um preço muito caro por nós. Vale a pena continuar olhando para Ele. Abraço. Fica com Deus. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço a sua presença aqui, irmão Alexandre. Muito feliz por ter aceitado o convite. Amém. Quero agradecer você de casa, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão se inscrevendo. Eu quero fazer uma convocação em massa para todos os evangelhos, todos os cristãos aí da cidade de São Simão,
entre no canal, se inscreva, nos ajuda nesse trabalho aí. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amanhã ou depois pode ser você aqui falando de Jesus, trazendo um testemunho de vida, tá bom? Então se inscreva, deixe o seu comentário aí, tá? Curta, compartilhe nos grupos das famílias, que a gente conta com o apoio de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau. Grande abraço, ficam com Deus. Eu não aguento mais o pecado me sufocando, essa ira que me invade tirando a minha paz. Coração quebrado, imundo, cheio de ódio, vozes gritando na minha mente falando que não dá mais. Vivo inseguro em busca de uma saída, o de baixo me fez cego, falar que eu não sou capaz. Preso em correntes em busca de uma fuga, essa é a consequência dos pecados.